Bom, no vídeo anterior eu comentei com vocês quais eram os custos tributários para a constituição da holding rural. Nós demos um início, um pontapé nesse ponto que é muito importante. E eu coloquei que a constituição da holding rural era dividida em duas etapas. Mas a etapa inicial, a etapa estrutural que nós temos de constituição da holding rural, em que é aquela primeira fase que eu mencionei para vocês de transferência do patrimônio rural do produtor, da sua pessoa física para a pessoa jurídica, nós não tínhamos encargos tributários envolvidos naquela operação. Uma vez transferido para o patrimônio do produtor, as suas áreas rurais da sua pessoa física para a pessoa jurídica, nós migramos aí para uma segunda etapa, que é como é que nós vamos dentro já desta pessoa jurídica que nós chamamos de holding rural. Holding rural é como sendo a empresa que integraliza, a empresa controladora do patrimônio rural do produtor. Como é que nós vamos pegar esse patrimônio que está no mais das vezes ali no formato em cotas e transferir isso para os herdeiros e futuros sucessores do produtor? Bom, quando a gente pega e vai fazer esse procedimento de transferência, nós temos aí dois procedimentos que podem ser utilizados, tá? E conforme o instrumento que a gente for utilizar, a gente vai pegar e ter as questões tributárias que envolvem cada um deles. Um dos instrumentos que nós podemos utilizar para transferir essas cotas para os herdeiros sucessores do produtor, mais conhecido, é um instrumento da doação. Não a doação na pessoa física, mas a doação na pessoa jurídica. Ou seja, a gente vai doar as cotas para os filhos, herdeiros, sucessores do produtor. Neste contexto, a gente vai pegar e vai ter um imposto que pode pegar e incidir nesse contexto aqui, pode, não vai incidir, que é o ITCMD. Ele não vai incidir só se o valor das cotas for muito pequeno e dependendo aí do estado da federação. Em alguns estados a gente tem um contexto em que até certo valor a gente tem uma isenção na cobrança aí do ITCMD. O ITCMD é um imposto, um tributo que tem como fato gerador, como gatilho que autoriza a sua cobrança, a transferência de um patrimônio ou pela morte do proprietário, causa morte, ou pela doação. Quando nós estamos trabalhando no contexto de transferência das cotas por meio de doação, a gente está transferindo dentro da pessoa jurídica com aquela prerrogativa que eu já havia mencionado anteriormente em muitos vídeos aqui da Exagro. As áreas rurais estão com um valor muito baixo no imposto de renda. Como nós utilizamos o valor constante no imposto de renda, a base de cálculo de incidência do ITCMD na doação da pessoa jurídica é menor. Lembrando que alguns estados já estão caminhando no sentido de, em algumas situações, começar a realizar a reavaliação das cotas com base no artigo 35 do CTN, do Código Tributário Nacional, que dispõe que a base de cálculo do ITCMD, do Imposto de Transferência, Causa Morte e Doação, é o valor venal do bem. Neste caso, não seria utilizado, digamos, o valor líquido, né, da empresa, que a gente tem, que é o capital social dela, mas o valor real do bem. Quando vai se fazer a doação, nesse contexto, poderia haver a reavaliação das cotas para que a gente tivesse o valor aí real de mercado. Outro ponto que a gente tem que pegar e colocar é que isso não ocorre em todos os contextos, não ocorre em todas as situações. Existem estratégias para se fazer a transferência do patrimônio por meio de doação, de uma maneira a não atrair aí que a Receita Federal, nem a Receita Federal, né, no caso a Receita Estadual, ela pega e vai fazer a reavaliação aí dessas cotas. Também há um segundo mecanismo para a transferência desse patrimônio, que é a compra e venda de cotas. Lembrando que a compra e venda de cotas pode ser feita assim de descendente para ascendente, o descendente pode comprar o patrimônio do ascendente. O ponto que a gente sempre vai se questionar aqui, alguns colegas colocam, é a questão da se haverá simulação ou se não haverá. Isso é uma questão muito peculiar, muito particular, mas vamos voltar algumas casinhas antes. Eu mencionei para vocês que nós temos um imposto envolvido aqui, que é o ITCMD, que ele tem como fato gerador ou a transmissão de um bem em decorrência da morte do proprietário desse bem ou em razão da doação. Quando nós utilizamos o mecanismo da compra e venda de cotas, eu não estou transferindo aquele bem nem pela morte do proprietário e nem pela doação. Sim, estou transferindo aquele bem por uma transação onerosa, que no caso aqui a gente está trabalhando no contexto do agro, em quase todos os casos, com a aquisição por parte dos filhos do produtor ou produtora das cotas daquela empresa. Esse mecanismo aqui, ele elimina completamente aqui a incidência do ITCMD, porque não há suporte fático, não há fato gerador, não há elemento que autorize, não há gatilho que autorize a cobrança do ITCMD
uma vez que o ITCMD ele só se dá no caso de transferência por morte do proprietário ou pela doação. Então aqui nós não estamos trabalhando em um contexto de redução do ITCMD. Na primeira hipótese, quando nós abordamos no caso da doação, quando eu faço a doação na pessoa jurídica, eu estou reduzindo o que eu pagaria num caso de doação na pessoa física, uma vez que a base de cálculo é infinitamente menor. Na pessoa física, a gente vai ter totalmente aplicado o artigo 35, que dispõe que a base de cálculo para a doação do bem é o valor venal dele. Quando a gente limita esse patrimônio para a pessoa jurídica, a gente consegue trazer a oportunidade muito forte de que a base de cálculo seja aquela do patrimônio líquido da empresa, que é, no mais das vezes, aí, o que a gente tem disposto no contrato social, que é o valor declarado da área rural no imposto de renda e não o valor real de mercado. Quando nós adotamos essa segunda estratégia, que é a compra e venda de cotas, a gente não está mais falando aqui em um contexto em que a gente vai estar calculando se vai reduzir pouco ou muito o ITCMD. Nós simplesmente afastamos a cobrança do ITCMD. Este que é um imposto muito pesado e muito traumático para muitos produtores que se veem aí, tiveram um passado já de perderem seus pais, familiares, e além de terem perdido seus pais, tem que abrir um inventário e nesse inventário aí tem que recolher um pesado tributo que incide sobre o valor real dessa propriedade. Na vertente, quando a gente pega e utiliza a questão da compra e venda de cotas, não é um mecanismo simples, fácil, que possa ser aplicado de uma forma indistinta sem que sejam adotadas as devidas cautelas. Quando nós pegamos e migramos para o mecanismo da compra e venda de cotas, a gente tem que ter algumas cautelas. Fora a questão aqui de se é simulação ou não, nós temos que nos atentar para alguns aspectos muito importantes. O primeiro deles é em relação ao regime de casamento dos filhos do produtor, dos herdeiros, enfim, aquelas pessoas que vão adquirir essas cotas. Porque vamos lembrar um aspecto, pessoal. Hoje, se nós vamos pegar aí pode-se dizer, a nova geração, pessoas que nasceram aí a partir da década de 80, que nasceram de 75 para cima, eles estão num regime, muitas vezes, de comunhão parcial de bens. Como é que funciona aí, em linhas gerais, a comunhão parcial de bens? Todos os bens que são recebidos de forma não onerosa, por herança, por meio de doação, eles não comunicam com seu cônjuge. Então, se a pessoa foi lá, o pai faleceu, o pai era produtor, e a pessoa recebe as áreas do produtor por herança, isso não vai comunicar com seu cônjuge. Se a pessoa, por exemplo, o pai doa aquelas áreas para o seu filho, para sua filha, a mãe doa as áreas para o seu filho e para sua filha, esse patrimônio não vai comunicar quando a pessoa está em comunhão parcial de bens. Mas, quando a gente adota o mecanismo da compra e venda de cotas, o jogo vira. Porque quando a gente vai fazer a aquisição dessas cotas, a gente está mudando e não é mais uma aquisição não onerosa. Quando o filho adquire as cotas do pai, a filha adquire as cotas da mãe, enfim, nesse procedimento de aquisição, a gente está lidando com uma compra. E tudo que for adquirido na constância da comunhão parcial de bens, vai comunicar e esse patrimônio vai dividir. E não é muito o objetivo que os produtores querem. Então, se atentar para o regime de casamento. Outro aspecto muito importante em relação ao regime de casamento é que não é necessário que a pessoa case de papel passado, que entre na igreja de véu e grinalda lá, para que tenha um compartilhamento, que haja uma comunicação desses bens. Basta, tão somente, muitas vezes, em que a gente tenha, por exemplo, a pessoa em uma união estável, para que a gente já tenha um compartilhamento, uma comunicação desses bens. E como a gente vem observando, e é um fenômeno cada vez maior, o agro brasileiro, ele ocorre no interior do Brasil, não é na capital, não é na Faria Lima, não é no bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre, não é no bairro do Batel em Curitiba, não é no Lourdes em Belo Horizonte. O agro ele se desenvolve no interior do Brasil. E no interior do Brasil a gente sempre tinha muito aqueles critérios que para que as pessoas pudessem dormir fora de casa, pudessem morar com outra pessoa, elas tinham que estar casadas. Isso não é mais uma realidade. As pessoas hoje juntam, como dizem no sul, as suas escovas, começam a morar juntos, começam a estabelecer uma família, muitas vezes sem ter feito um casamento formal. Então a união estável é um fenômeno frequente que nós temos hoje aí, cada vez maior no Brasil do agro, e muitas vezes ali o produtor e a produtora não têm essa noção, por uma questão ali de não ter um conhecimento jurídico mais específico, mas tanto seu filho como a sua filha já estão vivendo um regime de comunhão parcial de bens em decorrência de uma união estável em que começou a surgir. Então, sempre que a gente estiver num contexto de comunhão parcial de bens que decorre ou de um casamento formal ou de uma união estável, nós temos que tomar cuidado com esse mecanismo da compra e venda de cotas, porque uma vez que a gente for pegar e transferir o patrimônio por esse mecanismo,
Se a pessoa estiver na comunhão parcial de bens, esse patrimônio vai comunicar aí com o seu cônjuge ou até namorado que está já num contexto de união estável. Nesse mesmo ponto, eu queria mencionar um segundo aspecto aqui bem importante em relação à compra e venda de cotas, que é a disponibilidade de recursos do filho, do herdeiro e futuro sucessor do produtor para adquirir essas cotas. Uma das grandes diferenças que nós temos entre a doação e a compra e venda de cotas é a disponibilidade de recursos que nós temos que ter para pegar e trabalhar com cada uma dessas operações. Quando a gente pega e vai doar o patrimônio, a gente tem até 30 dias para pegar e recolher o ITCMD, não tem conversa. A não ser que nós tenhamos uma estratégia em que a gente vá fazer uma doação muito pequena, vá doando em poucas partes para pegar e entrar em alguns estados na faixa de isenção, o contexto é, uma vez feita a doação, tem que ter a disponibilidade daqueles recursos ali a título de transferência. Quando a gente trabalha com a compra e venda de cotas, não. A compra e venda de cotas é um negócio bilateral, é um negócio feito entre duas pessoas em que pode-se pegar e pactuar que o filho, a filha, ou enfim, qualquer pessoa, pode ser o neto, a pessoa que vai fazer a aquisição daquelas cotas, tenha disponibilidade de recursos para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos, para pagar aquele valor em 10 vezes, para pagar em 30 vezes, até porque o mecanismo da compra e venda de cotas não é tão somente um mecanismo de nós transferirmos o patrimônio do produtor para seus filhos de maneira a pegar e zerar a tributação. Não. Até porque a Receita Federal iria em cima, a Receita Estadual, porque aí a gente estaria com uma simulação. Mas é um mecanismo de planejamento sucessório estrito sensu. Planejamento sucessório enquanto garantir a sucessão daquela atividade. Como assim garantir a sucessão daquela atividade? Garantir a sucessão daquela atividade por meio do mecanismo que a gente pega aqui e vai mencionar, em que eu vou transferir aquele patrimônio num parcelado e eu vou garantir uma renda para o pai e para a mãe. Ou seja, quando eu pego e crio um mecanismo em que o filho e a filha compram as cotas do pai de uma maneira diferida, eu estou pegando e criando um mecanismo em que a gente vai poder dar efetivamente para o produtor a possibilidade dele pegar e ter o seu descanso, aproveitar a vida e colocar os filhos, como a gente fala aqui no sul, os piá, a trabalhar. Tem um outro aspecto que a gente também tem na compra e venda de cotas, que é a questão de se pegar e aquela questão do trabalho, daquela questão de que a terra não cai do céu. Quando o filho ele pega e compra a cota do pai, da mãe, o pai e a mãe eles têm uma sensação verdadeira, em que o filho está sentindo na pele o que é pegar e trabalhar para ter que pegar e comprar aquelas cotas, ou seja, aquilo passa a ter um valor. O doado é gratuito. O que é comprado, a pessoa tem que ter um esforço. Claro que a gente está colocando aqui que o valor dessa aquisição é muitíssimo menor do que o valor real de mercado, mas já passa uma sensação verdadeira de que aquela terra não caiu do céu e que os herdeiros e futuros sucessores do produtor, eles estão num contexto em que eles têm que pegar e suar um pouco a camiseta, botar o pé ali na fazenda, trabalhar para pegar e fazer a aquisição. Então, quando a gente pega e trabalha eu trabalhei com o primeiro ponto, que é o regime de casamento, o segundo ponto, que é a disponibilidade de recursos, a gente tem que ter ciente aqui no nosso horizonte que quando a gente trabalha com disponibilidade de recursos, a gente está com um ponto central. Não precisa ser pago tudo de uma vez só, e nem é o objetivo. O objetivo é que esse pagamento seja feito aí de forma diferida. Então, os filhos do produtor, eles não precisam, ou da produtora, não precisam ter esses recursos no momento em que eles vão adquirir essas cotas. Pode-se pegar e colocar um contrato de compra e venda, que a gente vai fazer um pagamento que vai se dar por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos. Às vezes, tudo é o caso concreto, né? A gente tem que sempre adaptar a situação que a gente está desenvolvendo o trabalho. Em alguns outros casos, nós vamos estar diante de um contexto em que talvez seja necessário que a aquisição seja feita em 1 ano, em 2 anos, porque o pai ou a mãe, enfim, estão numa condição de saúde um pouco mais precária, e aí a gente pega e tem que pegar e antecipar esses passos. Porque a gente tem que ter presente que se nós só fizermos a parte 1, que é transferir o patrimônio da pessoa física do produtor para a pessoa jurídica, essas cotas elas vão para inventário, e aí o risco que tem dessas cotas serem reavaliadas para o valor real de mercado, que é basicamente das áreas rurais, é muito grande. Então aqui, primeiro ponto, regime de casamento. Segundo ponto, disponibilidade de recursos. Terceiro ponto que a gente tem que ter aqui
é montar uma estrutura e fazer uma transferência aqui de cotas para o compra e venda, quem for adotar esse mecanismo, que se dê de maneira a pegar e não se tratar como uma dissimulação pura e simples para não pagar um tributo, e sim como um mecanismo em que nós efetivamente estamos organizando a sucessão do produtor. Se nós criarmos um mecanismo em que simplesmente é para burlar a receita e reduzir a carga tributária, vai cair, vai ser efetivamente aí ter problemas. Agora, quando nós fazemos a compra e venda de cotas como um mecanismo em que a gente está pegando e colocando um propósito, que é poder pegar e garantir que o produtor vai ter uma subsistência, vai ter um rendimento aí quando ele estiver já não mais trabalhando na atividade, como um mecanismo de pegar e colocar responsabilidades para aquele filho que está adquirindo e efetivamente fazer o pagamento, porque tem alguns casos que eu já acompanhei de pessoas que fizeram a compra e venda de cotas e simplesmente não pagaram as cotas. Esperaram lá passar os 5 anos, transferiram a área da pessoa física para a pessoa jurídica pelo valor constante do imposto de renda e simplesmente pegaram, depois dessa transferência, não fizeram pagamento. Ou seja, abriram completamente a brecha e os pontos para pegar e as receitas estadual, federal, enfim, pegar e desconstituir esse negócio. Neste mesmo ponto aqui, é importante a gente pegar e mencionar que isso aqui a gente sempre vai dar caso a caso e é uma estrutura que a gente tem que pegar e fazer com muito cuidado. São alternativas que nós temos para pegar e transferir o patrimônio do produtor com os menores custos possíveis e com os menores perigos que vai se ter qualquer problema aqui com a receita estadual. Mas vale lembrar também que grandes empresas, grandes grupos econômicos já trabalham com o mecanismo aí, não com a compra e venda de cotas, porque não trabalham tanto com a figura da sociedade limitada, mas já quem trabalha aí com empresas aí que já são compostas por ações de filhos que fazem a aquisição das ações dos pais e aí eles pegam para pegar e fugir da cobrança aí do ITCMD. Então, para todos que tiverem um pouco de dúvida em relação a esse mecanismo, a gente tem que pegar e ter bem presente que já grandes empresas, bancos aí, não preciso nem citar o nome, aí tem um grande banco do Brasil, se não pode se dizer quase o maior banco do Brasil, em que a sucessão se deu basicamente pela aquisição de ações, ou seja, os filhos adquiriram as ações do pai para pegar e fugir aí do ITCMD. Então são dois mecanismos, não são dois mecanismos absolutos, em que a gente vai pegar e dizer tanto na doação, em que eu vou conseguir pegar lá e reduzir e não vou ter uma possibilidade de reavaliação das cotas, como eu vou ter o mecanismo aqui também da compra e venda, em que eu também não tenho como pegar e dizer 100% que não vai ser uma simulação, até porque eu não sei quem é que vai estar executando esse trabalho e como é que vai sendo cuidado dos detalhes para que efetivamente isso fique bem, mas são dois mecanismos excelentes, lembrando que de nada adianta eu transferir o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica e não transferir essas cotas aí depois por qualquer um desses dois mecanismos para os filhos herdeiros do produtor, da produtora. Espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês. Um forte abraço.